Olá, amigos, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, passando aqui para deixar mais uma palavra de Deus para abençoar você. No livro de Marcos, capítulo 9, versículo 14, a Bíblia Sagrada tem muitas lições para nós. A primeira delas diz assim, Marcos 9,14: Quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Versículo 15: E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. 16: E perguntou aos escribas, que é que discutis com eles? Então vamos lá. Primeira coisa, quando Jesus se aproxima dos seus discípulos, ele vê os seus discípulos discutindo. Lição: quando Jesus se aproxima de mim, de você, o que ele está vendo? Ele está vendo eu e você na fé, na certeza, na fidelidade, na obediência, na santidade. A Bíblia diz que ele aproximou-se dos seus discípulos e eles estavam discutindo. E uma coisa que nós devemos entender e que ficar discutindo, batendo boca, disputando, isso é uma coisa que não agrada ao Senhor. Por quê? No livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, Paulo dizendo ao Timóteo, ele diz: Traze-te estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Paulo está dizendo para Timóteo que ele não deveria ter contenda de palavras. E ele explica que isso para nada aproveita, não traz nenhum benefício, não traz nenhuma coisa boa, é somente para perversão dos ouvintes. E tem mais. No livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, Paulo diz ao Timóteo: E ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Então Paulo está dizendo que ao servo do Senhor não convém contender. Então Jesus se aproximou dos discípulos e viu que eles estavam discutindo, batendo boca, e isso não deve fazer. Seja pacificador, pacificadora, alguém que ao invés de jogar gasolina, chega com a paz de Deus para abençoar. Porque no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 9, diz a palavra: Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Devemos ser igual àqueles servos do Naamã. A Bíblia fala que Naamã, ele era leproso, e ele foi até Samaria para que o profeta restaurasse ele da lepra. Chegando lá, o profeta diz para o seu ajudante Geazi: Vá e diga para o Naamã que se ele quer ser curado, diga para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Quando o Geazi dá a informação para o Naamã, ele simplesmente fica revoltado, indignado, transtornado. Ele diz: eu pensei que ele ia sair, ele ia colocar a mão na minha cabeça, ele ia invocar o seu Deus, ele ia restaurar o leproso, e se foi com indignação. E a Bíblia diz que ele continua: não é Abana, Farpar, rio melhor de Damasco, poderia o lavar nele ficar purificado, por que eu tenho que pular nesse rio sujo, fedorento, fedido? Só que aí a Bíblia fala que Naamã, ele tinha servos pacificadores que chegaram a ele e falaram: meu pai, se o profeta não tivesse pedido alguma coisa pior, não faria. Então, mergulha lá, pula lá, você vai ser curado. E a Bíblia diz que o Naamã, então, ele mergulhou e foi curado para a glória do Senhor. Graças a Deus que ele tinha servos abençoados do seu lado que não deixaram perder a bênção. Que tenhamos também pessoas do nosso lado que não nos deixe perder a bênção e que nós sejamos também pessoas que não deixam outros perder a bênção. Então, qual que é o recado que eu quero deixar para você? Jesus se aproximou dos discípulos
e eles estavam ali discutindo, que Jesus se aproxime de mim, de você, e veja coisa boa para a glória dele. Amém? Deixa eu fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe esta pessoa que está recebendo esta palavra, e quando o Senhor se aproximar de nós, que nós possamos, meu Pai, meu Deus, mostrar para o Senhor coisa boa, não discussão, nem bate-boca, nem disputa, nem outra coisa negativa, que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, quando o Senhor se aproximar de nós, ver coisa linda, fruto do Espírito Santo, frutos abençoados. Eu oro abençoando esta pessoa, eu te digo, demônio, pega tudo que é teu e sai, vai embora da vida desta pessoa para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você grandiosa e tremendamente em nome do Senhor.